Hail the King capítulo 96. Chocado mais uma vez. O contrato assinado entre Helena e Fei era um contrato de trabalho, já aqueles assinados com as outras mercenárias e Fei eram contratos de amizade. Quanto à sacerdotisa Cara, ela simplesmente forçou Fei a assinar um contrato de aprendiz com ela. Isso significava que Fei precisava tirar algum tempo todos os dias para estudar a misteriosa farmacologia, a fabricação de pergaminhos mágicos e outros conhecimentos complexos e profundos. Fei não sabia por quê, mas a Cara tinha expectativas muito altas em relação a ele, acreditando que este aventureiro corajoso poderia herdar suas habilidades misteriosas. Depois de mandar embora todas as pessoas, Fei voltou para o salão de pedra. Sentando-se em sua cadeira de pedra, ele colocou a mão na lisa mesa de trabalho. Fei pensou em seus planos futuros, se ele pudesse manter no mundo real a Cara e Charcy, que tinham habilidades extremas em poções e forja, respectivamente, isso definitivamente teria um efeito significativo sobre o desenvolvimento futuro do reino de Chambord. Ele decidiu selecionar um grupo de jovens talentosos da Escola Civil e Militar de Chambord e deixá-los se tornarem aprendizes de Akara e Charcy, de modo que eles aprendessem suas habilidades. Seria excelente adquirir essas habilidades mágicas para uso no reino de Chambord. Um grande homem tinha dito uma vez que a instrução deve começar com os bebês. A série de fatos já havia confirmado a suposição de Fei ao mesmo tempo que resolveu vários dos problemas. Depois de assinar uma variedade de contratos, ele agora poderia convocar livremente outras pessoas do acampamento dos trapaceiros, como suporte mágico para seus próprios objetivos. Porém, a líder das mercenárias Caixa, o infeliz de barba branca Caim e algumas outras pessoas não poderiam vir com eles para o mundo real. Isso porque o acampamento dos trapaceiros e ainda precisava de pessoas para ficarem e guardá-lo. Embora o demônio-chefe no continente Rogue, Andariel, já tivesse sido morto por Fei, os demônios que perambulavam pelos pântanos e florestas não tinham desaparecido completamente. Sua força foi enfraquecida, mas eles ainda podem ser uma ameaça para o acampamento dos trapaceiros. Depois de terminar de organizar suas ideias, Fei abriu o portal e voltou para o mundo Diablo. Desta vez, ele não escolheu a classe Bárbara. Na tela de projeção holográfica 3D, ele escolheu um novo personagem druida. De acordo com seu plano, nos próximos dias, Fei decidiu tirar o máximo que pudesse das 4 horas por dia que ele poderia entrar no mundo Diablo. Ele deixaria todos os outros personagens terminar o primeiro mapa, Acampamento dos Trapaceiros, para ver se ele poderia obter quaisquer recompensas misteriosas, da enigmática voz fria, quando todas as 7 classes terminarem o mapa. Enquanto Fei entrava no mundo Diablo para aumentar loucamente sua própria força, a cidade de Chambord tornava-se cada vez mais viva por causa da iminente cerimônia de ascensão do rei. Visitantes de outros países podiam ser vistos ao longo das ruas. Alguns pequenos comerciantes tinham um ótimo sentido para oportunidades de negócios, então eles formaram pequenos grupos empresariais, agitando a cidade, e todas as ruas da cidade de Chambord se encheram com as vozes dos vendedores. A cidade tornou-se, repentinamente, agitada como nunca e o fluxo de pessoas tinha mais que dobrado, de forma que até mesmo a espaçosa Golden Road tinha se aglomerado. Neste momento, uma onda de belas e jovens garotas atraiu a atenção das pessoas. Essas garotas estavam usando armaduras simples, expondo grandes áreas de pele branca, além de uma pessoa completamente vestida com uma túnica roxa que cobria até a sua face. Elas estavam vestidas de forma simples e humilde, sendo que todas tinham um rosto extremamente bonito, como se fossem um bando de pequenas fadas que saltaram no fluxo de pessoas. Como se nunca tivessem visto nada antes, perguntaram sobre isso e aquilo e ficaram curiosas sobre tudo o que viram. Os rostos jovens não tinham o menor senso de precaução, parecendo realmente ingênuas, adoráveis e inocentes. Mas com muitas pessoas indo e vindo nas ruas, embora muitas pessoas estivessem tendo alguns tipos de pensamentos, ninguém realmente se atreveu a ir e conversar com as meninas. A razão era muito simples.
Embora essas garotas parecessem ser muito ingênuas, a atmosfera que emanava de seus corpos não era fraca. Este era especialmente o caso de uma garota que aparentava ter algo em torno de 20 anos, que tinha um cabelo vermelho como chamas e a pele branca como gelo, que assim como uma deusa do céu era uma beleza incomparável. O arco de cor dourada com um estranho design que estava em suas costas emitia traços de um poder demoníaco aterrorizante, que só não era mais assustador do que a insuportável atmosfera poderosa em seu corpo, que transmitia uma sensação extremamente perigosa, como se uma espada da classe lua crescente estivesse fora de sua bainha. Além disso, havia um dos homens favoritos do rei Alexander, o diretor Oleg, que estava seguindo essas meninas tal como um servo. Somente a presença de Oleg já revelava muita informação, indicando que estas belas garotas eram provavelmente boas amigas do rei Alexander, vindas de fora do reino de Shambod para felicitar Sua Majestade pela ascensão ao trono. As mercenárias foram felizes às compras e desfrutaram. No continente Rogue, elas nunca tiveram um momento tão animado, sendo que todos os dias elas viviam nervosas e cautelosas, prontas para lutar contra demônios e monstros a qualquer momento e enfrentar a constante ameaça de morte sob o manto de escuridão. Elas também testemunharam suas irmãs morrendo miseravelmente na frente delas várias vezes, mas nesse momento, as garotas finalmente relaxaram a pressão em seus corações, desfrutando livremente a novidade da cena que nunca tinham experimentado antes, assim como pequenos passarinhos que acabaram de fugir de sua gaiola, começando a voar descuidadamente. Enquanto caminhavam, uma súbita e alta voz soou na frente. Muitas pessoas estavam agrupadas lá olhando algo, e de vez em quando, ondas de risos soavam, fazendo a cena excepcionalmente animada. As garotas viram isso e ficaram curiosas e alegremente foram assistir. O que as alegres e despreocupadas garotas não notaram era que, não muito atrás delas, alguns pares de olhos estavam silenciosamente fixados nelas. Sua Alteza Real, elas já passaram. O que nós faremos? Siga-as primeiro, não as provoque facilmente, descubra primeiro o seu fundo. Labirinto subterrâneo da caverna. Salão de pedra. Um portal de cor azul intensa rasgou o espaço e de repente apareceu, imediatamente Fei apareceu pelo portal. Ele tinha atingido o limite de 4 horas, então ele não teve escolha a não ser deixar o mundo diablo. Nas últimas 2 horas, devido ao fato de que Fei já tinha acumulado muita experiência e habilidades ao jogar com os outros personagens, ele nivelou rapidamente e foi realmente capaz de elevar o seu nível do druida para 10, completando 3 missões: eliminar todas as criaturas malignas da caverna, matar a traidora corvo sanguinária e salvar o velho pervertido Caim. Ele completou as 3 missões de uma só vez, numa velocidade insana, deixando apenas mais 3 missões para terminar o primeiro mapa. Se eu utilizar bem meu tempo, vou precisar de apenas mais um dia para completar essas 3 missões restantes. Fei estava cheio de confiança em subir de nível. Neste momento, ele ainda estava em seu modo druida, então quando ele casualmente acenou com a mão surgiu uma flutuação de energia elementar do caos, característica da classe druida, fazendo com que um lobo branco gigante aparecesse do nada. O lobo se postou ao lado de Fei, e como se estivesse vendo seu amigo, ele se manteve íntima e mansamente ao lado da perna de Fei. O corpo do lobo branco exalava uma densa sensação de perigo. Esta era a habilidade do druida Summon Wolf Spirit. Esta habilidade tinha sido elevada até o nível 3 por Fei, então agora ele poderia convocar 3 lobos brancos ao mesmo tempo para lutar por ele. O que era mencionável era que cada lobo branco tinha o poder de batalha geral de um guerreiro de uma estrela e não podia ser negligenciado. A convocação de bestas era uma das habilidades mais poderosas do druida. Além disso, Fei também tinha a habilidade de se transformar diretamente num lobisomem, e num homem-urso. Depois de se transformar, ele teria a agilidade, o ataque e a velocidade de um lobo, e a força e a defesa de um urso. Atualmente, ele priorizou as habilidades de convocação e de mudança de formas do druida,
deixando apenas a categoria de habilidades elementares em branco, principalmente porque essas habilidades elementares eram habilidades mágicas, as quais eram um pouco repetitivas quando comparadas com as habilidades da classe feiticeiro. Depois de ter uma ideia das características do druida, Fei reprimiu o desejo de se transformar num lobisomem e correr nu por toda a parte. Ele voltou ao modo bárbaro, tirou algumas gemas de alto grau de seu inventário, deixou imediatamente o labirinto subterrâneo de cavernas e chegou à base da Santa Igreja no reino de Shambod. Igreja. Majestade, eu não esperava que você viesse pessoalmente. Nós nos sentimos incrivelmente honrados. O padre Zola e o cavaleiro Luciano estavam extremamente surpresos e um pouco assustados com a chegada de Fei. Para a cerimônia de ascensão daqui a 3 dias, pode-se dizer que estes dois se esforçaram arduamente, bem como eles gastaram um monte de recursos financeiros e materiais, de forma a agradar Fei e receber o seu favor. Agora, parecia ter sido eficaz. Bem, vocês dois têm trabalhado duro recentemente. Fei viu os rostos dos dois servos e ficou satisfeito, mas não mostrou nenhuma expressão em seu rosto. Apesar de ser um convidado, ele se sentou na única cadeira no aposento como se fosse o proprietário e olhou para as duas pessoas no momento em que eles ligeiramente disseram: nenhum problema, absolutamente não é nenhum problema. Ser capaz de servir a Vossa Majestade é nossa honra. O barbudo Luciano foi finalmente inteligente e respondeu às pressas: bem, vou me lembrar de vocês. Fei olhou além dos dois rostos. Uma força pura e majestosamente sagrada emanou deliberadamente de seu corpo, como se um deus sagrado tivesse descido do céu, e então ele lentamente disse: eu vim até vocês hoje porque eu tenho algo aqui com o qual vou precisar de vocês para me ajudarem. Majestade, por favor, nos dê sua ordem, estamos dispostos a dar nossas vidas para servi-lo. Os dois ouviram o pedido de Fei e nesse momento ficaram muito felizes. O que eles mais temiam era que Fei não precisasse deles. Desde que ele abriu sua boca para pedir ajuda, isso era melhor para eles, pois mostrou que o rei estava começando a aceitá-los lentamente. Ok, tudo bem então. Vou ser direto. Fei disse com um movimento da sua palma, 4 gemas de alta qualidade apareceram em suas mãos, emitindo uma luz cativante. Usem os canais da igreja e convertam essas pedras de feiticeiro de alta qualidade no menor nível de pedras de feiticeiro de baixa qualidade. Oh, Deus, estas são realmente pedras de feiticeiro de alto nível, meu senhor, estas pedras de feiticeiro com energia elementar de fogo. Elas poderiam ser as raras pedras de feiticeiro perfeitas. Vossa Majestade, isto... Zola não pôde deixar de exclamar. Nesse momento, a única coisa que Zola podia sentir eram seus lábios secos e seus olhos em branco. Fei não podia culpar esses dois por reagirem desta maneira, já que o valor dessas pedras em suas mãos era extremamente alto. A pior entre elas já poderia ser trocada por pelo menos 100 pedras de feiticeiro de baixo grau, além do que apenas 2 delas sozinhas eram suficientes para superar o valor de todo o baú de pedras de feiticeiro de baixa qualidade com o qual os dois presentearam Fei há poucos dias. Isso sem mencionar a pedra de feiticeiro de alto nível e uma pedra de feiticeiro de qualidade perfeita, as quais, se fossem trocadas, o valor seria incrível, chegando quase a milhões de pedras de feiticeiro de baixa qualidade. Para pessoas como essa dupla, que até se sentiram mal por alguns dias em relação àquele baú de pedras de feiticeiro, esta era, sem dúvida, uma riqueza inconcebível. Então, poderia ser que vocês não podem fazer isso. Olhando para o modo como a dupla ficou muda, Fei franziu o senho e perguntou: ah, não, elas podem ser convertidas, elas podem definitivamente ser convertidas. Só vai levar tempo, talvez um pouco mais de tempo. Zola parecia ter acordado de um sonho e respondeu apressadamente. Seu coração ainda estava batendo loucamente, já que esta era definitivamente uma oportunidade de ouro para ele. As pedras do feiticeiro de alto grau, especialmente as perfeitas, eram extremamente escassas.
Se eles pudessem usar o canal da igreja para trocar essas pedras, seria definitivamente um grande mérito, podendo até mesmo deixar uma boa impressão diante do Santo Papa. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 97. Seu rosto mudou. Postado. Precisa de tempo. Fei franziu ligeiramente o senho, o que fez com que o coração de Zola e Luciano acelerasse, e então eles ouviram Fei continuar perguntando: Quanto tempo você precisa? Majestade, se transformarmos completamente as 4 pedras preciosas em suas mãos, valerá mais de 1 milhão de pedras de feiticeiro de baixo grau. Essa quantidade, ainda que realizada pela Catedral de Isaac do Santo Palácio do Santo Padre Sergei Ali, ainda é impossível de se preparar dentro de 1 ou 2 dias. Zola respondeu cuidadosamente, tentando seu melhor para soar o mais convincente possível. Além disso, a respeito da viagem de ida e volta, seria necessário um monte de cavaleiros ou mercenários para guardar e transportar esse tesouro, sendo que todo o processo vai demorar, pelo menos, entre 4 a 5 meses para ser concluído. 4 a 5 meses. Isso é muito tempo. Fei cerrou o punho. Eu me pergunto, Vossa Majestade está trocando pedras de feiticeiro de baixa qualidade para... Zola perguntou cuidadosamente. O olhar de Fei mudou de repente e seus olhos pousaram no rosto de Zola, como espadas afiadas. Zola sentiu uma enorme onda de pressão instantaneamente soprar em direção a ele, sufocando por um momento antes que ele rapidamente se ajoelhou e explicou. Vossa Majestade, por favor, não me entenda mal, eu não tenho a intenção de perguntar sobre seus planos. É só que eu acho que se você não precisa de muitas pedras de feiticeiro de baixo grau de uma só vez, podemos trocá-las lentamente em lotes. Por exemplo, podemos trocar 1000 pedras por vez e, dessa forma, a velocidade será mais rápida e também evitará o risco de uma entrega em grande escala. Os olhos de Fei se iluminaram depois de ouvir essa sugestão. Trocar 1000 pedras de feiticeiro por vez, umas 3 a 4 vezes por mês, seria suficiente para sustentar suas despesas no mundo diablo. Vender essas gemas ao NPC poderia garantir que as 7 classes de personagens que ele usava não teriam obstáculos para atender a demanda por moedas de ouro, e dessa forma, sua velocidade de nivelamento seria inevitavelmente muitas vezes mais rápida. Muito bem. Para esta tarefa, você pode fazer os arranjos para mim. Fei gentilmente moveu os dedos e uma gema de rubi fragmentada junto com uma gema de safira regular voaram para as mãos de Zola. Estas são pedras de feiticeiro de nível médio e alto, que valem cerca de 11.000 pedras de feiticeiro de baixa qualidade. Eu só preciso de 10.000 delas. As 1000 restantes serão apenas a compensação pelo seu trabalho árduo. Vossa Majestade, te servir é a nossa glória. Nós dois não ousamos pedir uma compensação. Embora o valor de 1000 pedras de feiticeiro de baixo grau fosse muito mais do que seu salário, juntamente com alguma riqueza desesperadamente saqueada, os dois não se atreveram a ter a menor ganância desta vez. Sobre as recompensas que eu dou, ninguém ousa recusar. Fei disse em uma voz fria. Zola e Luciano se entreolharam por um segundo e ambos viram o êxtase radiante nos olhos um do outro. Seus corações gananciosos finalmente superaram o medo. Ambos rapidamente se ajoelharam e agradeceram a Fei pela recompensa. Sim, é assim que as coisas devem ser. O tom de Fei se aqueceu. Estas são as 1000 pedras de feiticeiro de baixo grau que vocês merecem. Eu nunca maltrato nenhum de meus leais seguidores. Se vocês dois fizerem o trabalho bem, suas recompensas futuras, obviamente, aumentarão. No entanto, se vocês dois se atreverem a ir contra as minhas ordens nas minhas costas, hehe. Sua voz mal tinha terminado antes que uma pura e sagrada força dourada emergisse do corpo de Fei na forma de uma bola de fogo sagrada. Depois de um flash sutil, a cadeira de pedra debaixo dele silenciosamente se transformou numa bola de poeira e se dissipou no ar, como se nunca tivesse estado lá.
Essa foi a habilidade de Paladino Chama Sagrada. Na Santa Igreja do Continente Azera, esta habilidade também tinha outro nome, Chama Sagrada que limpa o mal, e era considerada uma habilidade de nível extremamente elevado, que combinava o ataque com a defesa. Somente aqueles grandes nomes na Santa Igreja eram qualificados para dominar esse tipo de poder. Quanto aos pequenos padres de 3 estrelas, estacionados em pequenos reinos remotos tal como Zola, ser capaz de dominar a habilidade Simplice Light Out, que era semelhante à habilidade básica do paladino Holy Bolt, era considerado pico. Essa cena fez com que o coração das duas pessoas se cobrisse de suor frio. Eles sentiram um ar gelado e mordaz que subiu diretamente para a cabeça, como se estivessem num freezer. Eles nem se atreveram a tomar grandes respirações. Se vocês tentarem me desobedecer, seu fim será como esta cadeira de pedra. Fei terminou e então ele saiu do local diretamente para fora da igreja. Logo, só Zola e Luciano ficaram no aposento. Desajeitadamente, levantaram-se do chão e olharam um para o outro. A expressão em seus rostos era especialmente rica. Ambos estavam tentando, com muita dificuldade, encobrir o medo em seus corações. Não podemos estar errados agora, ele realmente é um filho favorito de Deus. Ao cascavel careca de 2 pernas, Zola olhou para o lugar onde estava a cadeira de pedra, que agora era apenas uma pilha de fino pó branco, enquanto ele exclamava. Caso contrário, como ele poderia dominar tal magia de alto nível, chama sagrada que limpa o mal, e até mesmo possuir pedras de feiticeiro de grau mestre? Além desse tipo de grande figura, quem mais poderia fazê-lo? Felizmente, nós fomos espertos e já adulamos esta grande figura. Mas por que essa grande figura converte pedras de feiticeiro de alto nível num grande número de pedras de feiticeiro de baixa qualidade? Isso não parece ser um comércio lucrativo. Luciano ficou intrigado. Como podemos adivinhar o que esses poderosos estão pensando? Zola esfregou as têmporas, fitou as 2 pedras de feiticeiro em suas mãos e disse: Vamos apenas pensar em como converter rapidamente essas 2 pedras em pedras de feiticeiro de baixo grau. Você tem que pessoalmente cuidar desta tarefa e certificar-se de mantê-la confidencial. Não podemos deixar que os grandes membros da igreja em São Petersburgo saibam sobre isso nesse momento. Nas dezenas de pequenas gaiolas de ferro em seus pés haviam muitos filhotes bizarros, adoráveis e bonitos de animais mágicos. Oh, venham dar uma olhada. Filhotes de lemmings da cauda gigante, apenas desmamados, têm um temperamento gentil e é muito fácil de manter. Papagaios Windwing com 1 ano de idade, eles podem aprender até mesmo língua das fadas, cuja pronúncia é extremamente difícil. Haha, se apressem e olhem para este pequeno sujeito tremendo, meus caros. Vocês absolutamente não teriam como adivinhar que esse é o filhote de uma besta mágica classe 6, Golden Hair. Meus companheiros de equipe e eu tentamos de tudo e finalmente conseguimos roubá-lo de sua mãe. Num estágio adulto ele pode crescer 6 asas e sua velocidade de voo é incomparável. Hehe, um verdadeiro tigre branco, descendente do Imperador da Luz. Os comerciantes gritavam desesperadamente em meio à multidão para apresentar seus produtos. Alguns desses pequenos filhotes ficaram assustados com a enorme multidão a ponto de tremer. Alguns apenas rosnavam em silêncio, enquanto outros simplesmente fecharam os olhos e preguiçosamente deitaram na gaiola, parecendo fofos como um bando de pequenas criaturas de conto de fadas. Foi só que os preços dos comerciantes eram um pouco altos, então ninguém realmente tirou a carteira deles para fazer uma compra. O povo lotou este lugar apenas para dar uma olhada por diversão. As mercenárias vieram para a frente e os seus olhos se iluminaram. Como pessoas que tiveram que lidar com horríveis monstros demoníacos desde o nascimento, no mundo diablo, as coisas mais bonitas que elas viram até agora eram apenas grandes ratos de pelos grisalhos.
Os pequenos fofinhos dentro das gaiolas na frente delas tiveram o poder de imediatamente ganhar seus corações. Helena pegou um pequeno e bochechudo gatinho, que estava tirando uma soneca na gaiola, colocando-o em seus braços enquanto ela gentilmente o acariciava. As outras mercenárias imitaram seu gesto, sorrindo enquanto pegavam outros pequenos animais peludos. Até mesmo a sacerdotisa Cara estava cheia de amor, olhando para uma besta de cor branca pura e negando-se a mover os olhos. Vocês devem comprá-los, basta olhar como eles são fofinhos. Uma inteligente comerciante viu a esperança de ganhar dinheiro e começou a encorajá-las a tomar a decisão. As mercenárias ouviram e olharam para Helena, e Helena olhou para a sacerdotisa Cara, e a Cara pareceu ter sentido algo também. Ela procurou dentro de seu manto roxo, mas então seu rosto corou porque não tinha nenhum dinheiro com ela. Além disso, ela não sabia se o dinheiro do mundo diablo ainda servia neste mundo. Alguns homens que estavam encantados com essas garotas viram a cena, e nesse momento, sentiram que estavam diante de uma ótima oportunidade. Um musculoso guerreiro com longos cabelos loiros deu um olhar de insinuação e, em seguida, um jovem elegante, mas um pouco sombrio, que estava ao seu lado, se forçou através da multidão e gritou: Estes pequenos, Minha Alteza Real vai comprar todos eles. O belo rapaz derramou pelo menos 100 moedas de ouro e depois virou-se, olhou e sorriu para Helena, e então disse: Minha Alteza Real me ordenou que viesse comprar esses pequenos para dar como presentes para as senhoras. Pretendemos fazer amizade com as belas senhoras. Eu gostaria de saber se vocês podem concordar com o nosso pedido. Helena e as outras estavam surpresas e seguiram os olhos do belo rapaz para fora da multidão, onde viram um guerreiro musculoso de longos cabelos loiros rodeado por vários guardas bem vestidos, que sorriam para elas. A chamada Alteza Real provavelmente se referia a essa pessoa. Este guerreiro de cabelo loiro era alto e orgulhoso. Ele era muito bonito, tinha olhos frios e brilhantes, mas emanava um sentimento ligeiramente violento e dominador, que minou toda a sua impressão. Embora Helena não tivesse entrado em contato com estranhos fora do acampamento dos trapaceiros, no mundo diablo, ao enfrentar demônios e monstros todos os dias, ela se tornou muito sensível ao poder. Embora a força deste guerreiro de cabelo loiro estava contida, ela ainda podia sentir que a força de combate deste homem provavelmente não estava abaixo da força do Sr. Fei, sendo que ele deveria ser um guerreiro de nível de 4 estrelas que Fei mencionou. Pensando no fato que o Sr. Fei estava prestes a oficialmente subir ao trono e que muitos convidados de outros países vieram parabenizar Fei, Helena não queria arriscar a criar qualquer problema para Fei, então ela sorriu para o guerreiro loiro e disse: Obrigado a Sua Alteza, mas não nos conhecemos, então vamos pagar por eles desta vez. Então, Helena olhou para o diretor Oleg. Esse homem gordo era inteligente, então como ele não entenderia o significado? Em seu coração, ele já havia concebido que essas belas mercenárias seriam parte do futuro harém imperial de Alexander. Portanto, vendo a cena de hoje, ele realmente queria perguntar que tipo de idiotas retardados essas pessoas eram para realmente se atreverem a lutar por mulheres com o rei Alexander. Era o mesmo que um cachorro pedindo para ser espancado por morder seu dono. Imediatamente, ele sacudiu a gordura e caminhou com sua carteira, olhou de forma provocativa para o belo rapaz e para o guerreiro de cabelos loiros, e depois disse em voz alta para aqueles jovens comerciantes: Esses filhotes de besta mágicas, vamos pagar o dobro do preço e compra-los todos. O rosto do rapaz bonito mudou imediatamente. Até mesmo o guerreiro de cabelos loiros à distância tinha um traço obscuro em seus olhos, mas ele o mascarou muito bem e riu. Se for esse o caso, deixarei esses meninos com vocês, senhoras. Meu nome é Albina, estarei na cidade de Chambord, então espero que possamos nos encontrar novamente. Então, sem mais perguntas, ele se virou com os guardas e saiu. A ação e as palavras do guerreiro loiro fizeram muitas pessoas suspirarem em admiração. Ele demonstrava um bom temperamento que não era muito quente nem muito frio. Isso não provocou sentimentos de repulsa as outras, deixando uma boa impressão para as garotas e, dessa forma,
criando uma oportunidade perfeita para a próxima vez que coincidentemente se encontrarem. Mas parecia que aquele jovem bonito não queria deixar por isso. Ele sentiu que ele estava sendo humilhado e um olhar maligno começou a fluir em seus olhos. A aparência do homem gordo, Oleg, e então seus olhos passaram por Helena e pelas outras, mas quando seus olhos passaram pelo arco dourado nas costas de Helena, suas pupilas imediatamente se contraíram, como se considerasse alguma coisa. Ele pegou as moedas de ouro que caiu no chão, apressadamente alcançou o guerreiro de cabelo loiro e sussurrou algo em seus ouvidos. O guerreiro de cabelo loiro parou seus passos e seus olhos fixaram sobre o longo arco dourado de Helena, que estava emitindo uma luz fraca, enquanto ele observou cuidadosamente por um momento. Então, seu rosto mudou. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Hail the King, capítulo 98. A chuva está chegando, mas o vento já está aqui. Isso é realmente um arco mágico de 4 estrelas. O guerreiro loiro finalmente o reconheceu e engoliu uma respiração profunda. Embora estivesse de pé muito longe, ele ainda podia sentir claramente a flutuação volátil da magia desse arco dourado. Uma sensação fria subia em direção ao céu, assim como se um feiticeiro de 4 estrelas estivesse parado ali à distância. Tal força e atmosfera só poderia ser exercida por uma arma mágica de 4 estrelas. Essas armas mágicas de 4 estrelas, para os guerreiros em nível de estrela, eram tesouros absolutos sem igual. No continente Azeroth, o equipamento mágico e as armas podiam ser divididos em 9 níveis de estrela de acordo com sua qualidade. Níveis de 1 a 3 eram os 3 níveis inferiores de estrelas de armas mágicas e eram relativamente comuns, mas os níveis de 4 a 6, que eram os 3 níveis médios de estrelas, e os níveis de 7 a 9, que eram os 3 níveis superiores de armas mágicas, eram extremamente raros. Em geral, apenas ferreiros de alto nível e magos podiam forjar armas mágicas de nível 3 ou superior, e, para todos os guerreiros de nível de estrela, um nível acima de 3 estrelas da arma mágica era ainda mais importante do que sua própria vida. Isso estava estreitamente relacionado com o nível de força pessoal do guerreiro. Se um guerreiro ultrapassasse os níveis de estrelas e evoluísse para as elites do nível Lua, para fazer mais progresso, havia 3 opções: nivelamento de armas, nivelamento de besta e nivelamento do corpo físico. Entre esses 3 métodos de treinamento de elite, o nivelamento de armas era o mais comum e também o mais fácil e eficaz. Mas se alguém quisesse seguir o caminho do nivelamento da arma, ele tinha que escolher uma arma de alta qualidade como sua arma espiritual e treinar a arma e a si mesmo. Para uma elite do nível Lua, o quanto eles podiam progredir no seu caminho de treinamento dependia da qualidade e propriedade da arma espiritual escolhida, assim como da relação entre o homem e a arma, que era complementar. Portanto, ficou claro quão importante era uma arma de alto nível de estrela. Embora a identidade de Albina fosse o príncipe de um reino subsidiário de terceiro nível, Reino Serete, mesmo ele não tinha uma arma de nível de 4 estrelas, sendo que foi por isso que seu rosto mudou quando a arma de Helena apareceu em sua visão. Se eu conseguir que esse arco de nível de 4 estrelas caia em minhas mãos. A mente de Albina começou a funcionar num ritmo alucinante, seu coração estava a ponto de bater fora de seu peito. De repente, a imagem gentil e amigável que ele originalmente deu a outras pessoas desapareceu e todo o seu corpo começou a emanar uma atmosfera violenta. No entanto, Albina era um homem extremamente cauteloso. Foi por isso que o reino Serete o enviou para Shambod desta vez, com o intuito de executar um plano. Depois de olhar para esse grupo de mercenárias por um longo tempo, Albina rapidamente estimou este grupo de garotas deveriam ter um fundo considerável. Hesitou por um segundo. E, finalmente, essa racionalidade superou sua ganância. Uma arqueira de nível 3 estrelas com um arco longo de alta qualidade de 4 estrelas, seu fundo não era absolutamente simples, para não mencionar que, além daquela beleza de cabelos vermelhos de nível 3 estrelas, as outras dúzias de meninas também exalavam uma atmosfera de guerreiros que não estavam abaixo do nível de uma estrela. Tal força não podia ser ignorada. Talvez, até mesmo, eles vieram de um fundo celestial.
O guerreiro de cabelo loiro albina finalmente decidiu ser cauteloso e investigar um pouco primeiro. Ele sussurrou algumas palavras a um guarda de meia-idade ao seu lado, sendo que, imediatamente, aquele guarda se virou e desapareceu na multidão. Então, seu grupo partiu, deixando para trás outros dois guardas que eram habilidosos para seguir, silenciosamente, Helena e as outras. 3 horas depois. Esses caras, eles foram deixados para trás pelas garotas. No labirinto de pedra subterrâneo, nas montanhas na parte de trás da cidade de Chambord, Fei olhou a dúzia de todos os tipos de filhotes famintos no salão de pedra. Seus olhos estavam arregalados de tanto olhar. Mulheres, mulheres, elas realmente são criaturas estranhas com amor maternal. Sim, Sua Majestade. Antes que Senhorita Helena e as outras saíssem, elas deixaram esses caras aqui. Oleg, com um rosto embaraçado, estava correndo em círculos como uma babá, alimentando um pequeno e ativo Denglon de pelo dourado com leite de cabra fresco. A aparência do Denglon era como um tigre, exceto que ele tinha duas pequenas asas na parte de trás. Era muito peludo, mas muito bonito de se olhar. Seus olhos eram como duas gemas negras que mantinham sempre um brilho de vigilância, e, independentemente de como Oleg tentava apaziguá-lo, ele ainda se recusava a lamber o leite de cabra fresco no prato raso. Pobre gordo! Quando ele já havia encontrado tal situação, ele não conseguia conter os animais e tudo o que podia fazer era suar profusamente. Fei viu a cena e não pôde deixar de rir. Helena e as outras só podiam ficar no mundo real por cerca de 4 horas e, quando o tempo acabou, elas tiveram que voltar ao mundo diablo, mas elas não podiam levar coisas do mundo real para o mundo diablo como Fei fazia. Então elas só podiam confiar esses filhotes aos cuidados de Oleg. Acontece que, embora o gordo Oleg fosse extremamente habilidoso em lamber bundas e bajular as pessoas acima dele, ele ainda estava longe de ser experiente em cuidar de pequenos filhotes, que eram ainda piores do que aquelas crianças sem roupas e tolas nas ruas da cidade de Chambord. Não importa o quanto ele tentasse, esses pequenos bastardos simplesmente não queriam cooperar. Deixe-me tentar. Fei achou muito interessante, então ele pegou o prato raso de comida de Oleg, sorriu e veio até o Denglon de pelo dourado para tentar alimentá-lo. Quem imaginaria que esse pequeno sujeito nem sequer respeitaria o rei? Ele abriu os olhos negros, desnudou os pequenos dentes de tigre, estremeceu o corpo gorducho e então se virou com desdém. Fazendo uma ação muito humana, ele empinou a bunda e chutou, com a perna traseira, o prato de prata, jogando todo o leite de cabra branco em cima de Fei. Vendo essa cena, até os ferreiros e soldados que trabalhavam à distância riram secretamente. Fei ficou irritado com o embaraço e ele estava prestes a levantar a mão para dar um tapa nesse cara. Mas, ao olhar para essa pequena coisa deitada no chão com a cabeça baixa, as orelhas para baixo e os olhos ficando lacrimejantes, Fei não conseguiu continuar e relutantemente suspirou, pegou o prato de prata no chão e olhou ao redor para os outros pequenos animais. Fei teve que admitir que esses pequenos animais mágicos eram realmente muito bonitos e letais, para ele. Entre eles havia um fishing cat, que era como uma pequena bola de pelos com olhos vesgos. Dizia-se que este gatinho era dócil e que, depois de atingir a idade adulta, poderia chegar a cerca de meio metro de tamanho e poderia mergulhar centenas de metros debaixo d'água para capturar peixes gigantes. Era digno de ser chamado de rei do mundo subaquático. Havia também uma pequena coisa, que era muito parecido com um papagaio normal, mas tinha 4 patas, estava coberto de penas coloridas e exibia uma barbatana afiada em seu bico. Dizia-se ser um tipo de besta mágica extremamente sábia e que, enquanto fosse treinada adequadamente, poderia tornar-se proficiente em línguas de todas as raças do mundo. Esses caras eram coloridos e muito peludos, tinham olhares tímidos, e estavam encolhidos em pequenas bolas, observando todos com cautela e hesitação, e recusando-se a lamber o leite fresco na frente deles, não importa como se tentasse. Fei estava se aproximando decidido a abrir suas bocas e despejar o leite diretamente em suas gargantas. Naquele momento, Fei de repente pensou em algo.
Tomando uma nova abordagem, ele mudou para o modo druida. De acordo com as lendas, os druidas tinham o poder da natureza e eram capazes de se aproximar de quaisquer animais e plantas, por isso deveria ser capaz de apaziguar esses pequenos caras. Naturalmente, depois que Fê mudou para o modo druida, algo mágico aconteceu. Fei sentia como se estivesse fundido com o ambiente e foi capaz de sentir claramente as emoções dos pequenos animais. A hostilidade do Udembron alado de pelo dourado era mais séria, com um traço do medo, mas que no fim era apenas como uma menina perdida que procurava sua mãe. O Fishing Cat estava cheio de vigilância, o papagaio Windwing estava pensando numa greve de fome ou mesmo suicídio, e uma besta coruja de plumagem branca era como um filósofo, olhando para tudo com seus olhos frios. Este era um sentimento muito sutil. Os pequenos animais não falavam, mas Fei era capaz de distinguir facilmente suas emoções, como se acessasse suas consciências, e foi como se Fei se tornasse um deles, se fundindo em seu grupo. Fei usou de toda a sua honestidade para se comunicar com os pequenos. Então, aconteceu algo que deixou o diretor Oleg e muitos outros soldados estarrecidos. Eles viram que aquelas tímidas pequenas criaturas de repente agiram como se viessem seus próprios pais, alegrando e se apressando em direção a Fei. A besta coruja branca como a neve e o papagaio Windwing ocuparam cada um dos ombros de Fei. O pequenino Fishing Cat estendeu suas agudas garras, subiu ao longo da perna de Fei e facilmente chegou ao topo, se acomodando nos cabelos de Fei. Quanto ao mais bonito, o Udembron alado de pelo dourado, que já estava com fome ao ponto de quase desmaiar, ele cambaleou e mordeu nas calças de Fei e não quis deixá-lo sair não importando o motivo. Então, gastando menos de 1 minuto ou 2, os pequenos já limparam toda a comida que lhes foi trazida, como se conseguissem entender as palavras de Fei ou algo assim. Eles se tornaram anormalmente bem comportados, e até 4 pequenas bestas brigaram um pouco apenas para lutar pelo lugar mais confortável em Fei. Este era o poder mágico do druida. O diretor Oleg apenas olhou fixamente como tudo aconteceu. A descoberta inesperada fez o coração de Fei se alegrar. Ser capaz de domesticar bestas mágicas tinha um significado extraordinário para ele. Se usado corretamente, ele poderia até tentar construir um exército mágico de bestas ou formar uma legião de bestas mágicas do nível de cavaleiros. Dessa forma, o reino de Shambod poderia melhorar significativamente sua força e governar o mundo. Fei alegremente provocava os pequenos animais, mas naquele momento, seu guarda pessoal, Fernando Torres, que recentemente estava seguindo Drogba e os outros no treinamento extremo, apareceu de repente pelo corredor ao longe, e mesmo de longe, já estava ofegante e gritando: Majestade, apresse-se, algo aconteceu no palácio, o Sr. Bass ficou ferido, Senhorita Ângela, ela. O rosto do adolescente de cabelos loiros tinha pânico escrito por toda a parte. Um turbilhão no ar desencadeou um rugido penetrante, rasgando o céu de repente enquanto saia das montanhas traseiras da cidade de Shambod, atirando-se em direção ao palácio. Ele atraiu a atenção de todos. Todos olharam para cima. A silhueta de um homem era vagamente visível entre o turbilhão, brilhando no céu, e imediatamente se dirigindo para o palácio. Depois que a silhueta desapareceu, o caminho que percorreu deixou uma pressão irresistível e persistente, e todos na cidade não puderam evitar de sentir um frio nas espinhas. Num canto escuro da cidade de Shambod, uma figura que escondeu todo o seu corpo num manto preto olhou para a poderosa atmosfera no céu e depois curvou-se em pensamentos profundos. É ele. É definitivamente ele. Maldição! Esse idiota realmente se tornou mais forte. Parece que eu tenho que fazer algumas mudanças no meu plano. Ao mesmo tempo, na mansão oficial do ex-juiz militar Konga. Sob as flores perfumadas debaixo da árvore, o vento espalhava os cabelos longos e macios como um crisântemo de uma mulher elegante. Ela sentou-se na cadeira de pedra e olhou para cima. Um toque de alegria rapidamente passou por seus olhos enquanto ela gentilmente perguntou: Roman, esse pressentimento. É aquele cara. Ele se tornou mais forte novamente. Aquela velocidade. É realmente incrível.
Atrás daquela mulher, sob a maçã de madeira na qual as longas vinhas se espalhavam, o cavaleiro loiro que tinha um rosto de bebê e um sorriso encantador em seu rosto sempre tranquilo, mostrou um traço de surpresa. Neste momento, uma poderosa guerreira entrou do pátio, inclinou-se ao lado da mulher e disse algumas palavras. Ó! Esses demônios e monstros realmente vieram. Muito bem, vocês vão e se preparem também. A mulher ouviu, sorriu, e confiantemente disse: Desta vez, deixe-o quebrar um braço. Entendido, Sua Alteza. Os dois estavam prestes a partir com as ordens quando ouviram a mulher repentinamente dizer: Ah, certo. Lembrem-se de dizer ao pequeno príncipe que não saia nesses dias e que fique apenas na mansão, pacificamente. Além disso, passem o meu comando, deixem que aquele cara venha me ver. Como cortesão, é hora de ele visitar seu senhor. Entendido, Sua Alteza. A guerreira e o cavaleiro loiro saíram do pátio. A elegante mulher sentou-se silenciosamente na cadeira de pedra e sentiu aquela sensação de pressão no ar. Ninguém sabia que tipo de tempestade estava se formando dentro daquela terrível cabeça dela, que assustava inúmeros nobres de São Petersburgo. Alguns pedaços de folhas amarelas foram arrancados dos ramos, flutuando solitariamente na frente dos olhos da mulher. Meu tempo está se esgotando, meu irmão mais velho, deixe-me ajudá-lo novamente pela última vez. Ao mesmo tempo, numa casa para hóspedes da cidade de Chambord. Num pequeno e tranquilo pátio, o príncipe Albino olhava assustadoramente na direção de origem da pressão poderosa e persistente que se espalhava no ar. Quem é este? Esta é uma força poderosa, deve ter pelo menos 4 estrelas de poder. Ele foi para a direção do palácio. Poderia ser um mestre do reino de Chambord. Ô coxa, investigue rapidamente a origem desse homem. Albino ordenou um guarda que estava ao lado dele. O guarda chamado Okoshi imediatamente tomou a ordem e saiu do quintal. Mestre, você acha que este misterioso homem afetará nosso plano? Depois de dispensar todos os guardas ao seu redor, Albina de repente pensou em algo e começou a perguntar em direção ao vazio na frente dele. No segundo seguinte, um grupo de ondulações visíveis se formou no ar e, lentamente, uma figura magra e pequena surgiu do nada, bem na frente dele. Esta pessoa misteriosa estava envolta num pano branco, sendo que até mesmo seu rosto estava coberto. Com uma voz rouca, ele disse: Um misterioso mestre de 4 estrelas, de fato, se tornará uma variável. Investigue-o, antes que o evento aconteça, se necessário, mate-o. Este misterioso mestre revelou uma força muito poderosa. Não tenho completa certeza de conseguir matá-lo. Depois de investigar seus antecedentes, espero que o mestre possa pessoalmente cuidar dele. Albina estava novamente revelando seu caráter cauteloso. Ok. Economizando as palavras como se fossem ouro, depois de responder da forma mais curta possível, as ondulações no ar voltaram a surgir e essa figura branca desapareceu no ar. Mesmo a estranha e poderosa atmosfera que veio com ele também desapareceu sem deixar rastro. Era uma técnica furtiva horripilante. Atrás da igreja da cidade de Chambord, dentro de um jardim muito isolado, um jovem loiro também sentiu a pressão poderosa e vibrante no ar. Ele apertou firmemente as sobrancelhas e perguntou: Quem é? Veio das montanhas na parte de trás, poderia ser. O pensamento disso chocou este jovem louro e belo homem. Ele ficou em silêncio. Era como se ele estava tomando algum tipo de decisão. A cidade de Chambord ainda estava viva. No entanto, uma tempestade invisível foi silenciosa e secretamente se formando. A chuva da tempestade estava chegando, mas o vento já estava aqui. Anterior próximo. Rei The King capítulo 99. O cão preto no qual monta o rei. A pessoa que rompia através do céu era, naturalmente, Sua Majestade o Rei.
Sem esperar que seu guarda-costas pessoal, Torres, terminasse, no momento em que Fei soube que Baz estava ferido, ele mudou instantaneamente para o modo bárbaro. Sem se importar com o consumo de mana, ele continuamente usou a habilidade bárbara Assalto, deixando o labirinto subterrâneo de cavernas de pedra depois de alguns flashes. Ele não se preocupou, o mínimo sequer, em esconder a força dominante do bárbaro enquanto praticamente voava de volta ao salão do rei. O que aconteceu no palácio? Como seu sogro realmente se machucou? O que aconteceu com Angela? Boone. Fei estava ansioso como se uma bomba-relógio estivesse a ponto de detonar quando ele pousou nos degraus de pedra em frente ao palácio. Os degraus gigantescos de pedra, sob a pressão dos pés de Fei, começaram a rachar tal como uma teia de aranha com Fei no centro, como se um meteoro tivesse caído do céu. Esse foi o resultado de Fei não ter controlado seu poder aterrorizante. As 4 pequenas bestas em Fei estavam segurando firmemente em suas roupas e cabelo, gritando uau uau, durante o voo, de alta velocidade. Fei não fez uma pausa sequer enquanto continuava usando a habilidade e salto. Sua figura brilhou de novo, deixando para trás uma série de pós-imagens no céu, e ele chegou instantaneamente ao jardim dos fundos do palácio. Havia o som de um tumulto. Que bastardo ousa criar problemas na porra do meu palácio? Fei estava furioso e ele correu para dentro como uma tempestade. Mas depois de entrar no Jardim dos Fundos, a cena na frente dele o atordoou de imediato e ele congelou no lugar onde estava. Ele viu que o seu futuro sogro, que originalmente está sempre com o seu cabelo preto meticulosamente arrumado, estava agora com o cabelo como se fosse um ninho de galinhas e havia sangue escorrendo pelo seu braço. Seu peito estava se movendo violentamente para cima e para baixo enquanto respirava pesadamente. No entanto, a situação de seu sogro não era ruim, porque ele estava fazendo, neste instante, o papel de assassino. Quem visse o velho rosto branco de Baz agora, de que modo poderia identificar algum vestígio de sua elegante aparência aristocrática? Seus pés estavam descalços e ele não saberia dizer para onde um sapato tinha voado, mas o outro sapato estava preso fortemente em sua mão como se ele tivesse visto o assassino de seu pai ou algo assim. Ele estava usando o sapato como uma arma, rugindo freneticamente e perseguindo um enorme cavalo preto que Fei não sabia de onde tinha vindo. Este velho homem realmente se machucou, mas foi apenas uma pequena lesão na pele e não havia nenhuma necessidade de se preocupar. Caso contrário, como poderia este velho rosto branco ainda ter o espírito para correr ao redor do jardim para pegar aquele cavalo preto, pulando e correndo como o vento? Angela e a loira Emma estavam ilesas. Elas não sabiam se deveriam chorar ou rir enquanto conduziam os guardas e seguiam o velho Baz, tentando o melhor possível para acalmá-lo e tirá-lo de seu estado de fúria. Mas a força desse velho louco surpreendeu muitas pessoas. Como os guardas não se atreviam a usar muita força, este ministro do rei, que não aprendeu sequer a menor arte marcial, facilmente escapou do cerco formado pelos guardas e continuou a perseguir aquele grande cavalo preto. Ah, isso! O que realmente está acontecendo aqui? Fei finalmente relaxou, mas então sua testa enrugou logo em seguida. Justamente quando ele estava perguntando, ele viu que o grande cavalo preto finalmente foi forçado a um canto morto, entre as pedras do jardim e a parede, pelo velho Baz. Sem nenhuma maneira de escapar, vendo a aproximação e a intenção assassina do velho que zombava, o grande cavalo preto finalmente emitiu alguns sons de sua boca. Latido, 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 seguidos por um gemido. Que merda é essa? Fei ficou chocado. Isso é um cão latindo. Ele quase pensou que tinha um problema com seus ouvidos. Até a besta coruja branca, o papagaio Windwing, o fishing cat e o Denglon alado de pelo dourado, que estavam todos acomodados no corpo de Fei, tinham os pelos repentinamente eretos, como se tivessem encontrado um grande perigo. O pequeno fishing cat se escondeu no cabelo de Fei, enquanto o Denglon cobriu diretamente os seus olhos com as patas. Fei se aproximou e olhou mais de perto. Mas o que? Buda, esse cara, porra! A besta que foi forçada para o canto, que todos diriam que era um grande cavalo negro, era, na verdade, um gigantesco cão negro.
Suas poderosas pernas estavam firmemente posicionadas no chão, de tal maneira que se destacavam, nos dedos das suas patas, suas afiadas garras, brancas como a neve. Seu corpo enorme estava inclinado para trás como um arco gigante que estava totalmente estendido. Nesse instante, do fundo de sua garganta, ele emitiu um rugido ameaçador. Todos os músculos de seu corpo estavam flexionados, demonstrando plenamente o seu poder selvagem. Neste momento, Fei pensou que havia algo errado com seus olhos. Essa criatura era, claramente, muito cruel, muito forte e muito violenta. Esse olhar, como isso pertence a um cão? Isso só pode ser uma besta do abismo do inferno, mas quem vai me explicar por que a porra desse super cão preto do tamanho de um cavalo está no meu palácio? Justo quando Fei estava se perguntando, algo ainda mais bizarro aconteceu. Ele viu que seu velho sogro não se importou com a ameaça do gigante e aterrorizante cão negro, e sem medo, foi até lá e bateu na testa do grande cão preto com seu sapato. O grande cão negro tinha uma cara de ódio e rosnou ameaçadoramente por um longo tempo. Bastava uma mordida para cortar a base em 3 pedaços, mas, na realidade, o cão não se atreveu a revidar. Pelo contrário, ele também fez uma ação muito humana, usando seus membros dianteiros para segurar sua cabeça, engolindo e choramingando. Seus grandes olhos estavam cheios de queixas. Eu tenho vontade de deixar você morrer por você me morder, seu bastardo ingrato. O velho bateu ferozmente no cão, enquanto agia como uma criança irritada do jardim de infância. Pai! Ângela chorava e ria ao mesmo tempo, enquanto guiava os guardas para arrastar Bas para o lado. Fei sentiu como se estivesse olhando para um mundo que ele não conhecia. Bas finalmente foi arrastado pelos guardas, enquanto aquele cão preto gigante ainda estava usando seus membros dianteiros para cobrir sua testa que estava coberta de marcas deixadas pelo sapato. Seus olhos lacrimejantes olhavam ao redor de tudo e finalmente ele viu Fei, que estava de pé a certa distância. Wang, Wang, Wang. Nota: alguém acredita se eu falar que isso é o cão latindo. O cão preto, excitadamente, latiu algumas vezes, então colocou força sobre as patas traseiras e saltou para o ar, transformando-se em um turbilhão negro, instantaneamente lançando-se na frente de Fei. Nesse momento, Fei viu aquela besta se agachando no chão na sua frente, com a cauda balançando como um moinho de vento, respirando alto, e com um olhar que era, ao mesmo tempo, aflito e satisfeito, refletido em seus olhos negros. Sua longa língua cor-de-rosa estava para fora da boca. Nesse momento, esse cão era como uma criança que viu seus pais, esfregando sua cabeça contra o ombro de Fei ansioso por lamber seu rosto. Depois que este cão teve seu breve momento íntimo com Fei, imediatamente ele passou a agir como se estivesse no poder, agachado ao lado de Fei e latindo algumas vezes para velho e elegante homem que estava a certa distância e que ainda estava visivelmente enraivecido. Essa era uma maneira desse cão ameaçador disser que estava sob o poder de seu mestre. A boca de Fei se abriu na forma de O. Adeus, a Buda. Isto é sério. Naquele momento esse grande cão preto deu às pessoas a ilusão de que sua inteligência de cão de repente alcançou a iluminação e tornou-se tal como a inteligência de uma pessoa viva, em vez de um animal. Fei observou cuidadosamente. Quanto mais olhava para o cão preto, mais familiar ele parecia. No final ele percebeu de repente. Mas que medo asterisco! Não é este o cão selvagem que Ângela pegou das montanhas de trás da cidade de Chambord? Fei naturalmente ficou abismado, isso porque aconteceu que o tamanho do cão subitamente cresceu várias vezes para um nível incrivelmente enorme. Ele era um pouco mais alto do que Fei quando completamente deitado. Quando estava de pé, era pelo menos 2 metros de altura e 4 metros de comprimento, ainda era um cachorro. Fei não precisou pensar para entender que este era o efeito de dar-lhe a poção Hulk. Parece que este grande cão preto afortunado resistiu à dolorosa experiência que é a transformação do corpo, provocada pela poção Hulk, e bravamente sobreviveu. Sob o poder da droga, além da incrível mutação em seu corpo,
ocorreu que a mágica flutuação espiritual contida pela poção Hulk também afetou a alma do grande cão negro, deixando-o ser cheio de afeto e lealdade para com Fei. Caso contrário, este bastardo seria como antes, rangendo os dentes, rosnando e perseguindo Fei por todo o palácio sempre que o visse, em vez de demonstrar esse comportamento afetuoso e íntimo em relação a Fei. E depois de verem o grande cão preto, os 4 pequenos animais em Fei também reagiram. Talvez fosse devido à essência natural de serem inimigos que existe entre gatos e cachorros, mas o Fishing Cat, como toda a sua gordura, tinha todo o pelo levantado, curvando o corpo enquanto pisava na cabeça de Fei para demonstrar sua hostilidade em relação ao cão negro. O Edemblon olhou em volta e, finalmente, decidiu ficar do lado do Fishing Cat, revelando 2 brilhantes dentes brancos neve de tigre e mostrando profunda hostilidade em seus pequenos olhos. Já a besta coruja branca e o papagaio Indiewind traíram sem pudor os seus pequenos amigos, circularam voando ao redor do cão preto. Depois de sentir que não havia perigo, pousaram no ombro do grande cão preto. Que grupo de animais! Todos eles parecem especiais. Uau! Olha aqueles 2 gatinhos bonitos. Olha, este gatinho também tem asas. Angela e Emma também notaram a chegada de Fei. Os olhos das 2 garotas se iluminaram enquanto se dirigiam calorosamente na sua direção. Fei viu essa cena e sentiu-se feliz. Desde quando essas 2 se tornaram tão abertas e afetuosas? Ele sorriu com os braços abertos para pedir um abraço doce, mas quem imaginaria que as 2 garotas só estavam querendo pegar o fofo Fishing Cat e o belo Dendron, ignorando completamente Fei. A boca de Fei se contorce numa expressão estranha. Seus braços largos só se encontraram com o vento e ficaram parados no ar. Apenas o Dendron estava lutando desesperadamente nos braços de Emma, virando os olhos em descontentamento como se dizendo: "Ah, estúpida! Quem disse que eu sou um gato? Eu sou a grande besta mágica Dendron e de pelo dourado. Dendron, garota idiota, você entende?" 1 minuto depois. Um anel de batalha dourado vagamente apareceu sob o pé de Fei. Sua mão estava completamente envolta numa enorme chama dourada enquanto ele suavemente pressionou o braço de seu futuro sogro. Com um brilho de chama, instantaneamente as 2 marcas no antebraço de Baz, feitas pelo grande cão preto, desapareceram sem nem mesmo deixar para trás algumas cicatrizes. Maldito bastardo! Eu juro, de agora em diante só vou comer carne de cachorro. O elegante Baz ainda não se recuperou da raiva e olhava para o grande cão preto como se estivesse vendo o assassino de seu pai, ferozmente amaldiçoado. Ele estava envergonhado só de pensar no ocorrido. O respeitável primeiro-ministro do rei foi ferido por uma mordida do cachorro da sua filha. Se essa história embaraçosa se espalhasse, como ele poderia ainda manter sua aparência majestosa na frente de seus colegas? O velho rosto branco de Baz estava, nesse momento, verde escuro devido à raiva. Reputação sempre foi um problema, e poderia ser fatal também. E, neste momento, Fei também finalmente descobriu o que aconteceu. Fei descobriu que Baz tinha acabado de cuidar de vários assuntos administrativos recentes do reino, e também terminado o árduo trabalho de instalar todos os mensageiros e príncipes dos países convidados. Ele veio ao palácio querendo conversar com Fei sobre como acolher o príncipe Modric de Lake City, mas descobriu que Fei não estava no palácio. No entanto, ele aproveitou para ver sua filha Angela. Baz raramente tinha algum tempo livre, então ele pensou que era uma grande oportunidade para conversar com Angela e dar à sua filha inocente algumas dicas para amarrar firmemente o coração do rei Alexander. Mas quem imaginaria que, justo nesse momento, o cachorro que há muito tempo estava dormindo no jardim de trás acordaria de repente, ainda sonolento, trombaria com Baz e o morderia devido ao susto. Haha, tio Baz, por que você está zangado com uma besta? Fei riu com seu corpo curvando-se para trás e para frente, sem se preocupar em esconder sua alegria na calamidade dos outros, pensando que seu velho sogro deveria rezar rapidamente ao Deus da guerra para que ele não contraísse raiva. Caso contrário. Com vergonha,
O velho Baz estava se irritando mais ainda e estava prestes a estourar até que... Nesse momento, ouviram um guarda entrar apressadamente e informar. Meu rei, Sua Alteza a Princesa do Império Zenith mandou alguém para procurar por Vossa Majestade. O emissário está aguardando no salão principal. Aquela princesa misteriosa finalmente não conseguiu esperar mais e realmente veio me procurar primeiro. Fei sentiu alegria em seu coração. Ao mesmo tempo, seu futuro sogro-Baz, que estava ao seu lado, também se levantou. Naquele instante, Baz parecia ter se transformado completamente. Toda sua raiva desapareceu sem deixar rastro. Embora ele ainda estivesse descalço, com seus pés cobertos de sujeira e com seu cabelo totalmente bagunçado, seu temperamento inteiro mudou. Um comportamento elegante e real tomou conta de seu rosto, dando uma sensação completamente bizarra para aqueles que estavam na cena. Ele franziu o senho em contemplação e então disse a Fei: Alexander, você deve ir ver esta princesa. Faltam menos de 3 dias para sua cerimônia de ascensão ao trono, então você não deve ofender essa mulher, caso contrário as coisas ficarão problemáticas. Fei assentiu. Ele ergueu o pé e estava prestes a caminhar até o salão principal, mas o grande cão preto realmente bloqueou o caminho de Fei como se tentasse agradá-lo, abaixando-se e balançando a cauda. Pela aparência e comportamento dele, parecia realmente querer que Fei subisse em suas costas. As pessoas ao seu redor ficaram atordoadas. Este enorme cão preto, seja no tamanho ou na força, era certamente tal como um cavalo médio, sendo assim usá-lo como uma montaria não deixava de ser uma opção interessante. Mas, o problema era que Fei era o digno rei de uma nação, então como ele seria visto se aparecesse montado num grande cão preto? Um cavaleiro do cão preto. Mas Fei não hesitou. Ele riu e saltou sobre a parte de trás do grande cão preto. O cão era extremamente sobrenatural e era muito compreensivo da mente de Fei. Ele caminhou arrogantemente para o salão principal do rei, exibindo uma postura compatível com a força de um rei. Originalmente, Fei montou somente por diversão, mas quem adivinharia que, gradualmente, a expressão de Fei se tornaria séria. Era uma sensação estranha, como se ele estivesse completamente ligado espiritualmente ao cão, sendo que qualquer uma de suas intenções era compreendida instantaneamente pelo grande cão preto, fosse para correr, saltar ou parar repentinamente. O homem e o cão pareciam combinados em um, sem a menor dificuldade de cooperação. Era muito mais fácil do que andar a cavalo. Via-se como este cão grande era realmente uma escolha perfeita da montaria. Então agora, a futura montaria do rei Fei era um vira-lata vicioso. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 100. O primeiro encontro entre eles. E a antiga propriedade do ex-juiz militar Conca abrangia mais de 10 hectares e era um castelo de pedra autossuficiente. Dentro da mansão, havia riachos, florestas, pássaros e flores, mas a coisa mais extraordinária era a árvore perfumada que se erguia no ponto mais central do jardim. Sempre no outono, cresceria algumas poucas flores bege finas, dando uma aparência de um guarda-chuva amarelo gigante que se abria entre o céu e a terra, e que emitia um aroma rico que cobria a cidade de Chambord com um perfume doce. Pode-se dizer que a origem do nome do reino de Chambord veio, em parte, a partir desta árvore perfumada. Nota: Chambord significa ondas de aroma em chinês. Fei saltou do grande cão preto e acariciou sua cabeça dizendo para que ele obedientemente fosse para o lado e brincasse. Em seguida, ele acompanhou a guerreira Sus através da trilha arborizada na frente da mansão, passando por camadas e camadas de sentinelas. Depois de ser procurado pelos guardas pessoais da princesa num total de 6 vezes, ele finalmente chegou ao quintal pequeno e silencioso, o mais central da mansão, e viu a princesa Tanasha, que estava sentada numa cadeira de balanço repousando sob a gigantesca árvore perfumada. Essa foi a primeira vez que Fei viu a misteriosa princesa. Essa mulher na frente de Fei era mais magra do que ele imaginava e não era tão bonita,
pelo menos se comparada com Angela e Helena, que dariam às pessoas uma sensação de deslumbramento ao vê-las pela primeira vez. Ela só poderia ser considerada normal. Seus lábios eram cheios, o que não era muito compatível com seu corpo magro e rosto branco pálido. A cor vermelha dava às pessoas um indescritível sentimento de tentação. Seu cabelo era suave, bonito e brilhava sob o sol. Ouvindo Fei entrar, a princesa Tanasha não abriu os olhos. Esta mulher estava sentada silenciosamente na delicada cadeira de balanço feita de bambu e videira verde. Seus dedos finos batiam suavemente numa batida desconhecida. Depois de perceber Fei, seu corpo inteiro parecia estar imerso na atmosfera descontraída. Ela era como um desenho, com os olhos ligeiramente cerrados e a boca fechada. Depois que a guerreira Susan trouxe Fei, ela saiu sem dizer nada. Agora, apenas Fei e a princesa ficaram no pátio. A atmosfera era muito silenciosa. No entanto, Fei não tinha a menor sensação de estranheza. Ele se aproximou arrogantemente, sentou-se numa cadeira de pedra não muito longe da princesa Tanasha e examinou a árvore gigante na frente dele. Havia uma expressão casual em seu rosto, ao contrário de qualquer expressão normal que se esperaria de um príncipe ao sentar-se com a princesa de um reino soberano. Mas, por dentro, Fei estava secretamente surpreso. Isto era porque o senso afiado do modo bárbaro de Fei disse-lhe que neste pátio, aparentemente pequeno, havia pelo menos 20 fontes de existências poderosas. Somando com todas aquelas sentinelas ao longo do caminho, Fei tinha uma sensação muito estranha. Parecia que esta misteriosa princesa estava se protegendo contra algum tipo de ameaça e era por isso que ela montou todas essas barreiras de aço intransponíveis em torno dela. Sob essa proteção cuidadosa, para não mencionar os seres humanos, mesmo uma pequena mosca não pensaria em ficar perto dessa princesa magra e frágil sem a devida permissão. Nesse momento, Fei teve uma compreensão de que todos os membros do grupo do emissário de coroação do Império Zenith, assim como esta princesa pálida e frágil, estavam em estado de extrema vigilância. Eles pareciam se preparar nervosamente para um perigo iminente. Mas, como isso seria possível? A comitiva da princesa chegou a Chambord, um pequeno país subsidiário de nível 6, para coroar um pequeno rei que acabou de se tornar um adulto, o que seria, normalmente, visto mais como uma viagem de passeio, certamente, nada perigoso. Os líderes de Zenith poderiam apenas vir e relaxar, fazer algum turismo, e depois terminar a cerimônia de coroação, mas a situação que Fei viu foi claramente o contrário do que se esperava. Um lugar tão fortemente guardado fez o rei Alexander suspeitar que talvez logo, o reino de Chambord enfrentaria uma guerra brutal. Exatamente, o que aconteceu, ou o que ia acontecer. O tempo passava silenciosamente. A princesa permanecia sentada na cadeira de bambu balançando lentamente para frente e para trás. Ela não abriu seus olhos de safira, nem falou. Ela continuava batendo no braço da cadeira num ritmo que às vezes era rápido e às vezes lento, como se Fei, que estava sentado ao lado, fosse apenas uma ilusão de ótica e não uma existência real. Fei também não queria falar primeiro. Era como se os dois estivessem jogando um jogo de criança chamado Quem falar primeiro perde. Depois de mais uma dúzia de minutos, Fei sentiu-se entediado, então fechou os olhos para relaxar. Quem imaginaria que depois de um tempo, do quintal tranquilo viria um barulho de ronco, e esse som de ronco era como uma vara de medo asterisco mexendo um pote de sopa, esmagando impiedosamente o pátio tranquilo e pitoresco. A princesa na cadeira de bambu finalmente abriu os olhos. Ela olhou para Fei, curvado, quase deitado no banco de pedra, e um olhar de surpresa passou pelos seus olhos. Seus finos dedos, que estavam batendo na cadeira de bambu, finalmente pararam. Ela se endireitou, observou cuidadosamente por algum tempo, depois de confirmar que este jovem rei na frente dela estava realmente adormecido, um vislumbre de expressões faciais misturadas surgiu em seu rosto. Ela ficou aturdida por um segundo e depois parou de se preocupar com os roncos de Fei, que gradualmente ficavam mais altos. A princesa parecia estar acostumada com isso agora.
Ela repousou de volta na cadeira de bambu. Mas, desta vez, ela não fechou os olhos. Seus olhos azul celestiais de safira fitavam friamente o céu azul e ninguém poderia dizer o que ela estava pensando. A fragrância das pétalas amarelas perfumadas lentamente derivava dos ramos da árvore gigante, espalhando seu aroma através do ambiente. O som do ronco ao lado dela perfurava seus ouvidos, contudo era harmonioso. Os guardas, que se escondiam nas sombras, viram essa cena e todos eles ficaram chocados. Este pequeno rei, a ignorância realmente o faz destemido. Ele está sendo rude na frente da nossa primeira princesa, na capital de Zenith, São Petersburgo. Nem mesmo o imperador Yashin do Império Zenith se atreveria a fazer isso, certo? Acontece que eles não sabiam que, nesse momento, Fei já tinha viajado para outro mundo. Anterior próximo.